5 anos de um inquérito ilegal, inconstitucional, como bem destacaram aqui todos os senadores, um inquérito que ele não é apenas inconstitucional pelo seu extrapolar do tempo, 5 anos. Veja bem quais são os prazos de inquéritos, dos inquéritos que estão previstos na nossa legislação. Pela Justiça Federal, nós temos o prazo de 15 dias para sua conclusão, prorrogáveis por mais 15 dias. Estando o indiciado solto, no caso são 30 dias. Mas não é apenas essa a grave ilegalidade, inconstitucionalidade de um inquérito que é feito para amarrar os seus opositores, seus adversários, todos aqueles que fazem críticas às tiranias que vêm sendo promovidas por ministros do Supremo. Mas sim porque ele viola também o nosso sistema acusatório. Nosso sistema acusatório, inclusive quando nós estudamos direito, isso fica muito claro para nós, e hoje o direito não vale de mais nada, a Constituição não vale de mais nada. Ele estabelece que cabe à Polícia Judiciária fazer investigações, ou seja, instaurar inquéritos. Ao Ministério Público, subsidiariamente, é também concedido esse direito de promover diligências investigatórias. E também o Ministério Público é a parte acusatória. Ao Judiciário, pelo seu princípio da inércia, cabe somente após provocação fazer o julgamento. E com base no dispositivo do Regimento Interno, que é de 1985, e esse dispositivo não foi recepcionado pela nossa Constituição, que estabelece que dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, caso haja agressões, perseguições contra ministros do Supremo Tribunal Federal, eles poderiam instaurar inquéritos, mas sequer foi recepcionado pela nossa Constituição. Com base nisso, instauraram esse inquérito de ofício, e essa exceção desse inquérito do fim do mundo, como bem pontua o ex-ministro Marco Aurélio Mello, se tornou uma regra, porque deu ensejo a diversos outros inquéritos que até hoje nós estamos vendo perseguindo adversários políticos. E esses inquéritos servem também para ferir o princípio do juiz natural, porque ministros do Supremo não têm competência para julgar cidadãos comuns, mas desde o momento em que há políticos federais, como é o meu caso, um deputado federal, investigado nesses inquéritos, há conexão, e aí se justifica perseguir e prender pessoas comuns que deveriam ser julgados pela justiça comum. Recentemente, meus amigos aqui, deputados federais, Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten, foram aos Estados Unidos para fazer denúncias sobre esse estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. Eu, como líder da oposição na Câmara dos Deputados, queria muito ter ido para representar o meu país, e foi muito questionado pelos meus eleitores, pela população, por que eu não estaria indo. E eu digo por quê. Porque simplesmente, em um desses inquéritos ilegais, inconstitucionais, eu tive o meu passaporte apreendido a mando de Alexandre de Moraes. Nós vivemos um estado de exceção, e eu fico muito indignado ao ver que parte da imprensa aplaude esse tipo de tirania, porque são contrários a essa parte que está aqui hoje fazendo oposição ao governo federal. Mas nessa torcida não estão sendo só perseguidos esses adversários, estão acabando com a liberdade do povo brasileiro, e isso chegará em todos, caso não tenha uma resposta. E eu espero que essa resposta surja a partir do Congresso Nacional e da parte mais forte, que é o Senado Federal. Obrigado. Vamos ver. Boa tarde. Apenas para reforçar aqui o que já foi dito pelos colegas deputados, pelos senadores, são 5 anos de um inquérito absolutamente ilegal e inconstitucional. E hoje nós temos ministro que é ao mesmo tempo vítima, né? Quando se diz que ele, por exemplo, sofreria, que havia aí uma trama para que o ministro fosse morto, enforcado em praça pública. Ele é vítima, ele é o denunciante, ele é o julgador.
Então, tudo isso, e ele investiga. Então, tudo isso fere de morte algo chamado devido processo legal. Eu, como parlamentar e como operadora do direito, procuradora que fui por 24 anos, quero dizer que na primeira aula de direito penal, a gente aprende que o que está acontecendo no Brasil é absolutamente inconstitucional, impensável, a não ser em ditaduras. Nós estivemos recentemente nos Estados Unidos conversando com congressistas e jornalistas daquele país que ficaram abismados, estarrecidos com o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, que sempre foi uma terra da liberdade, hoje é uma terra da tirania. E nós temos como parlamentares que lutar para vencer essa tirania. Não é possível que a gente se cale, não é possível que o parlamento continue se dobrando. Hoje, o parlamento brasileiro já deixou de ser um poder. Se não consegue nenhuma resposta de um pedido de fiscalização, que é seu mistério constitucional, já deixamos de ser um poder. Aqueles que acham engraçado, aqueles que aplaudem, estão aplaudindo a tirania e ela chegará para todos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Repito o que já foi dito e serei breve, não há o que comemorar. Senador Marinho, nosso líder da oposição no Senado da República, meu colega senador Girão, e quero fazer uma saudação especial ao meu colega deputado Eduardo Gayer, que junto com uma comitiva, Gustavo Gayer, desculpe, estou até já misturando os nomes, teve também Eduardo Bolsonaro conosco lá e Paulo Figueiredo, falando sobre os abusos que estão acontecendo no Brasil. E nós estivemos representando um grupo de parlamentares que não pôde estar acompanhado do líder da oposição. Deputado Carlos Jordi não pode sair do país porque ele foi retido o passaporte de uma forma inconstitucional e ilegal em virtude de um desses inquéritos. Faz poucos dias havia sido marcado o 10º aniversário da Operação Lava Jato. Operação que foi enterrada pelo inquérito dito das fake news, mas que na verdade é o inquérito do fim do mundo, da censura, o inquérito que deu aso a tantas outras perseguições que hoje vemos no Brasil. Perseguições essas que já atingem milhares de brasileiros. Perseguidos políticos por terem uma opinião diferente da opinião de quem está no governo e porque ousam fazer aquilo que cabe numa democracia, que é ser cético em relação a quem está no poder. O cidadão precisa desconfiar dos poderosos. E os poderosos, as autoridades, precisam respeitar a desconfiança do cidadão todos os dias e fazer valer a sua posição por meio de atos que sejam probos, legais e constitucionais. O que nós vemos é o exato oposto. Por isso, esses 5 anos em que nada há para celebrar, pelo menos é um marco em que nós no futuro poderemos dizer: senador Marinho, senador Magno Malta e todos os demais colegas que estão aqui, que não permanecemos silentes, apesar das ameaças, apesar da censura, das prisões, de tudo que se está impondo àqueles que ousam questionar, nós continuaremos questionando. Muito obrigado. Paz e bem todos vocês. Nós estamos numa semana muito emblemática. Nada acontece por acaso, eu aprendi na vida. Não existe coincidência. Nós estamos numa semana que começou ontem, domingo, anteontem, que foi celebrada, essa palavra um pouco questionada, um ideal de que a justiça poderia ser para todos, que é os 10 anos da Lava Jato. 2 dias antes que nós estamos aqui fazendo esse marco, eu quero parabenizar todos os deputados e senadores. Completa os 5 anos de um inquérito que é uma aberração jurídica, que tem o DNA desse momento de sombra de trevas que vive o Brasil e que é uma espada na cabeça do cidadão brasileiro que está com medo. O inquérito, como diz essa grande
essa grande referência da política brasileira, um homem de coragem, senador Magno Malta, é um estômago de um elefante, cabe tudo dentro. Esse inquérito 4781, que começou lá atrás com uma censura à mídia brasileira. A revista Cruzoé, o amigo do meu pai. Quem não lembra disso? Vamos buscar a história recente. E o terceiro momento histórico que a gente vive, que eu acho que nenhum de nós mais vai viver isso nessa vida, e os que estão aqui, quem está cobrindo, quem está assessorando, pode ter certeza, pode falar na sua casa, é um momento único que ninguém mais vai viver. É os 200 anos da Casa Revisora da República, que na próxima segunda-feira vai ser celebrado aqui. 200 anos do Senado Federal. O que é que liga tudo isso? E aí eu faço aqui um meia-culpa, como um dos integrantes desse Senado, no momento histórico que Deus me colocou ali. E eu vou lutar no limite das minhas forças para que essa grande injustiça que toma conta do Brasil seja reparada, porque o Senado é o grande responsável pelo que está acontecendo no Brasil hoje, pela sua omissão. Porque esse inquérito não tem pé nem cabeça. Anomalia. É algo que a PGR lá atrás, como bem foi colocado aqui, já disse que tinha que ser arquivado imediatamente. E ele persiste, porque muita gente de bem baixa a cabeça, dobra a cabeça para a tirania no Brasil. Nós vamos continuar firmes. Eu quero parabenizar os deputados que foram aos Estados Unidos, na OEA, fomos no escritório do Brasil da ONU e não vamos parar. Porque o mundo precisa saber que o Brasil, com todo respeito a quem pensa diferente, não vive democracia. É a democracia relativa do presidente Lula, aí ok. É tutelada a democracia e nós não podemos aceitar isso. E eu quero parabenizar os deputados federais que foram nos Estados Unidos nesses últimos dias denunciar e está escandalizando. Quem toma conhecimento disso fica escandalizado e que o bem, e aí eu quero fechar, eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano. Tá feio o que está acontecendo, tá feio. Esse Congresso, a partir de um alinhamento hoje do governo Lula com o STF, mais do que nunca o Brasil precisa desse Congresso altivo. E está na hora desse Congresso se levantar, especialmente o Senado, no seu bicentenário. Muito obrigado. Dando continuidade às palavras dos meus colegas que falaram tão eloquentemente, eu quero acrescentar algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. O Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu menti ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada? Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos a imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil.
Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senador. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, em Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista foi defender o direito da revista Crozoé de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Conclua, Hélio. Você vai concluir. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, mas não pela data específica. Tudo na vida tem início, meio